E aí, galera, tudo bem? Bom dia aqui no Sabadão Pipoca Ágil na digitaledu.com.br, né? Aqui é um hub de conhecimento bem legal, bem bacana. E eu falo, caramba, de 9 às 10 é legal que todo sábado tem uma galera que assiste, né? A gente tomando café da manhã, né? E é muito legal, eu já fazia isso lá no Pipoca Ágil, mas quando o nosso amigo Wagner Drummond, que é o dono aqui do pedaço, né? O dono aqui da parada, ele me convidou. Já tem mais de um ano que eu faço isso aqui, não me lembro quantos episódios são, ele sempre fala comigo, eu acabei esquecendo, não sei se são 30, 29, alguma coisa assim. Mas tá legal porque, inclusive, até fiz episódios nas minhas férias, eu fiz legal ano passado, eu viajei para a Argentina, e de lá até eu fiz um episódio do Sábado Podcast, falei, não vou perder, poxa, eu tenho que fazer, ainda mais 9 horas da manhã, cedinho, deu sorte do hotel onde eu estava, a internet não era muito boa, mas deu certo, eu acabei fazendo. A parada é o seguinte, aqui o Pipocast, o Sabadão Pipocast na Digital Edu, se você que está na internet agora, na internet que eu digo assim, não, que internet, que você está na digitaledu.com.br, essa plataforma, beleza, você vai ganhar um certificado. Mas se você estiver no YouTube, eu estou vendo que tem 3 pessoas no YouTube aqui, lá no digitaledu.com.br, lá no YouTube, né, do Digital Edu. Já tem 4 pessoas, mas olha, vem também para digitaledu.com.br, que aqui você ganha um certificado, e esse certificado vale para o trabalho, tem PDU, e além disso, no próprio digitaledu.com.br, tem várias coisas legais aqui dentro, bacana, tem a galeria de fotos, que você pode tirar uma foto com a moldura aqui do Salvador Pipocast, pode postar no LinkedIn, que é muito importante, nas suas redes sociais, que é muito importante, muito bacana a gente divulgar o que a gente está fazendo. Ainda mais essa galera que está vindo hoje aqui no Simulação de Projetos Ágeis. Foi interessante que eu falei com o Wagner. Wagner, eu vou trazer o pessoal de simulação aqui, quando tiver uma... E, inclusive, também é uma feature, né? É uma funcionalidade, um benefício que o Simulação de Projetos Ágeis ele propõe, tá? Proporciona para quem estiver fazendo aí o Simulação de Projetos Ágeis, justamente aparecer, né? Mostrar o trabalho, se mostrar, para ver como é que você... Se mostrar no bom sentido, tá? E interessante querer fazer um esclarecimento aqui, e é interessante que eu faço webinar segunda, terça e quinta, e eu queria falar com vocês, quem assiste o webinar, ou assiste depois, alguma coisa assim, nota-se que eu faço às 7 horas da noite, 7 horas da noite, 19 horas. Cara, eu dou uns bocejos, cara, dá um sono numa hora lá, não sei, acho que é a hora que eu... Eu lembro muito bem quando eu estava no presencial, às vezes eu ia... Trabalhava, né, de 9 às 6 da noite, às 18, e eu pegava ônibus para casa, cara, todo tempo eu dormia. Eu dormia, chegava às 6 horas, dentro do ônibus eu dormia. E isso se tornou meio um hábito. Chega mais ou menos 6 horas, 7 horas, dá aquele sono, inclusive nos webinars, estou bocejando, e caramba, cara, que coisa. Então, eu quero contar isso, né? Eu sei que eu estou, às vezes, bocejando, mas depois, dos 3 ou 4 bocejos, eu fico na boa, tranquilo. O corpo sente, né? Impressionante isso. Bom, a parada é o seguinte, hoje, eu convidei esse time, tá? Que ele está no Simulação 2026, que está tudo diferente. Inclusive, tem uma integrante aqui que estava no 2025, tá? Entrou em dezembro de 2025 e tudo, mas ela apostou no 2026, que eu achei legal, porque está bem diferente. Inclusive, tem uma outra feature que eu coloquei agora, um benefício. Vamos ver como é que vai ser o GitHub público, para depois que tiver o código pronto, alguma coisa assim, não sei, usar o GitHub como portfólio, tá? Como portfólio do projeto e da pessoa, tá? Pessoal, olha, eu participei lá do Pipocard de simulação e tem meu portfólio lá no GitHub. E eu achei bacana isso. Então, você que é desenvolvedor, QA, você que é o X, né? Porque agora está numa lista de espera de maio, mas tem SMABS e PO. Falei, cara, tá faltando dev, QA, né? E um dos problemas que acontece é justamente isso. Beleza? Então chega de mimimi, de lero-lero, que vem cá, que eu também quero. A parada é o seguinte, eu vou chamar as pessoas aqui do... Opa, deixa eu ver se está todo mundo. Já está todo mundo aqui, inclusive... Está todo mundo aqui já. Perfeito. Essa galera aqui que entrou na simulação e eles vão se apresentar aqui, tá? Primeiro eu vou chamar a primeira pessoa, inclusive, eu reparei
E fizeram até, eu vou até chamar o autor da piada, que aqui vai ser o Salvador Pipoca Ágil, né? Hoje é IAS, de Ibson, né? E o primeiro integrante que começa com a letra A foi o primeiro a entrar. Quem foi o primeiro a entrar? Levanta a mão aí. Levanta a mão aqui. Foi Anderson ou a Ana? Foi a Ana, não foi? Foi a Ana, perfeito. Ana, por favor. Bom dia. Bom Tudo bem? dia. Diga aí, Ana, quem é você na fila do pão, aqui no projeto de simulação, na vida real? Diga aí. A gente é do time do A, né? Então, eu sou a Ana Tereza. Eu estou no projeto. Nosso projeto é sobre plataformas de decisões éticas para produtos digitais. E eu estou como Product Owner. Eu sou consultora de negócios, estou em transição de carreira, então entrei no Pipoca Ágil para ter mais essa experiência, né? Estava estudando já a parte teórica, e aí o Pipoca Ágil trouxe essa parte da simulação com experiência para agregar mesmo no currículo. Que legal, né? Bem bacana. Então, mais um do time A aqui, time A por causa do nome, tá, gente? Todo mundo começa com A aqui. O meu amigo, camarada, gente boa, Bessa, sempre me ajudando, sempre me dando toque. Meu amigo Anderson, entra ao palco do Pipoca Ágil aqui no Salvador. Tudo bem, Anderson? Olá, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Anderson. Esse ano estou participando aí do Pipoca Ágil. É um produto que a gente está desenvolvendo. Meu papel aqui é como Scrum Master. Decidi entrar no Pipoca Ágil para poder adquirir conhecimentos, ter experiência, e é um projeto muito interessante, porque ele simula mesmo com a vida real aí nas empresas, né? Então, para mim, estou adquirindo bastante experiência. Está sendo muito bom, porque aí eu conheço pessoas também, network, né? Então, está sendo fantástico. É importante network, cara, impressionante. Eu vim da época que o network era presencial, não tinha LinkedIn, e eu lembro muito bem que eu teve uma época que, cara, como é que pode? Eu fiquei desalocado, desempregado, cara, eu ia nos lugares para levar meu currículo e colocar, sem brincadeira, tinha antigamente aqui no Rio, tinha um lugar assim, coloca o currículo aqui, você nem abria a porta, tinha um lugarzinho, tu botava, ou pro lado da porta. Ah, que coisa, né? Era uma humilhação danada, mas faz parte da vida da evolução, né? Vou chamar mais uma pessoa aqui em ordem de chegada, né? Aqui no Pipoca Ágil, mais uma pessoa do time A da letra A, tá? Andressa, tudo bem, Andressa? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bom? Andressa, eu tô no Pipoca Ágil, como os meus outros amigos falaram. Estou no Pipoca Ágil no papel de UX. Eu entrei no Pipoca Ágil, já conheço o Pipoca Ágil há um bom tempo, mas desde que eu transicionei, eu sinto que eu ainda precisava um pouquinho de prática, eu ainda precisava de networking, eu ainda precisava de um ambiente seguro e confortável para me desenvolver, e eu acho que o Pipoca Ágil foi esse lugar, sabe? Então, assim, está sendo uma experiência bem legal. Que legal, bacana. Obrigado, Andressa. E o camarada aqui, mais um do time que começa com a letra A, né? O IAS aqui, meu amigo Adonis. Que legal, Adonis. Bom dia. Tudo bem? Obrigado. Bom, meu nome é Adonis, eu estou atuando como dev nessa empreitada. Eu estou em transição de carreira, originalmente eu sou da aviação, e o Pipoca Ágil, para mim, ele está sendo justamente para ganhar horas de voo no mundo da tecnologia. Ganhar experiência ágil é difícil quando você não está num time ágil. E aqui está sendo o laboratório perfeito. Está sendo muito bom, superando as expectativas, estou gostando bastante. Que legal, Adonis. Inclusive está dentro do seu avião aí, né? Que bacana, né? Está diretamente do seu avião. A parada é o seguinte, gente. O que é legal aqui no Simulação, eu vou até conversar com o Anderson. Você lembra, Anderson, que você logo no começo assim, perguntou para mim, Y, você poderia falar um pouquinho do tema? Aí eu falei, não, cara. Não foi isso, né? Eu falei, não, deixa o Piou falar. Mas é a sua característica, por causa do cargo que você está fazendo. E eu achei legal também falar contigo isso. E aí, o que você está sentindo agora, você como SM, que muda o papel, né, cara? Muda um pouco o papel. Né? E aí, o que você está achando dessa mudança, né, do cargo que você sempre foi e agora está almejando aí como SM? O que você acha que está acontecendo aí dentro de você? Eu sou analista de negócio na área da saúde hospitalar,
E eu estou adquirindo bastante conhecimento aqui com o time, com as atividades, com essa proposta aí do Pipoca Ágil, oferecer, né, esse ambiente seguro. Para mim está sendo transformador a experiência, muito incrível, porque eu estou aprendendo muita coisa. Então eu nunca tive contato assim com um time ágil, e esse contato assim está sendo fantástico. Então você aprende muito, né, as técnicas, o propósito. Então para mim é só estar adquirindo conhecimento e tentar de alguma forma encaixar isso no meu dia a dia para conseguir fazer uma entrega melhor, né, ter uma experiência melhor. Então eu já conheci um pouco da parte de projetos tradicional, né? E agora aprofundando aí essa parte do ágil. Então, somando os dois, a gente consegue aí chegar num resultado bom, né? Que legal, né? É bem bacana, você falou, a maioria das pessoas vem para cá, ainda estão, inclusive eu vou até fazer uma palestra justamente sobre isso, tá, gente? Eu botei até lá um amigo meu que tem um curso de criminalista forense, ele é perito, né? Polícia perita, né? E ele me convidou, e justamente a perícia que ele faz é na área de TI, na área de informática. Muito legal isso, um cara muito legal nisso. E ele falou, Y, fale qualquer tema. Eu falei, cara, vou falar sobre os desafios no mundo tradicional quando passa para o ágil. Ana, a parada é o seguinte, né? Você como PO, esse lance, né, de... Eu vejo muito problema, às vezes, quando a pessoa vem do tradicional para o ágil, é em fatiar histórias, em entregas menores que gerem valor. A gente está sempre procurando, no projeto tradicional, você entregar todo o produto pronto, com a funcionalidade toda pronta, tá? Com todas as opções possíveis e imagináveis. Para você está sendo legal esse tipo de visão, esse tipo de abordagem? Então, é diferente realmente do tradicional. Logo quando a gente começou, eu até falei com o time que desde que eu me formei, eu sempre fui líder, eu sou uma líder natural e eu sempre tive cargos de liderança. E eu sempre gerenciei de fato. Não era, assim, por mais que a minha gestão fosse mais colaborativa, era uma gestão tradicional. Sim. Aí eu mandei uma mensagem, falei, gente, meu perfil é esse, se eu estiver extrapolando, me chamem a atenção, porque eu fiquei com muito medo de passar por cima, principalmente de Scrum Master, né? Falei, pode chamar atenção, não tem problema, mas eu vou tentar ao máximo aqui ser o mais colaborativo possível, né? Mas está sendo, a equipe é muito legal, então, assim, a primeira etapa que a gente fez de facilitação, todo mundo teve a oportunidade de fazer, né? De ter aquele momento ali de líder também, é bom para desenvolver todo mundo. Eu acho que está fluindo bem, mas às vezes eu tenho que me segurar. Faz parte. Teve vezes que eu falei, gente, hoje eu estou gerentona aqui, vamos marcar isso, botar uma meta, prazo, blá, 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 blá. Mas tem hora que o dominante vem, entendeu? Mas eu me conheço também, né? E eu falo, não, calma. É porque a característica muda, por isso que eu falo, quem não saca essa virada, cara, virou o negócio, tá? Inclusive, na palestra que eu vou dar na dia 12, um dos desafios é justamente isso. Os gerentes se tornam PO, e eles têm que segurar a onda, cara. Não é ele, não vai ter assim. O tradicional sempre está esperando, a pessoa está esperando sempre o gerente dar uma ordem, como é que faz, o que fazer, e aí o cara vai e executa, tá? Na agilidade, não. Na agilidade como um todo, cara, todo mundo tem suas responsabilidades, suas capacidades, suas coisas, suas maneiras de fazer, tá? E cada um tem a auto-organização, isso que é legal no Scrum, na agilidade, vamos dizer assim, né? Você desenvolver projetos colaborativos. Eu vou passar para a Adonis, porque eu achei interessante, sabe por que é Adonis? Depois eu vou falar com a Andressa. A parada é o seguinte, Adonis, eu estava no Scrum Day em São Paulo, 2024. De repente eu estava passando assim no meio da galera, um cara me parou, pô, Y, lembra de mim? Claro que não lembro, falo com muita gente, falei, pô, tudo bem, tudo bem. Cara, olha só, eu era mecânico de carro e ele virou Scrum Master, amigo. Até me sacanearam, falaram assim, pô, isso, será que ele está ganhando menos como Scrum Master? Com mecânico de carro ganhava mais, né? Mas o cara botava muita mão na massa. Falei, pô, isso eu não queria. Eu lembro de conversar com ele. Falei isso quando a gente conversou 3 ou 4 vezes. E eu acompanhando o Pipoca Ágil. Falei, cara, que legal e tudo. Aí tudo bem, passou, né? Aquele momento ali. Aí eu estava almoçando
com o meu amigo, assim, e passou o cara de novo, falei, vem cá, amigo, conta essa história para esse meu amigo, para não dizer que é mentira, tá? Aí ele contou a história, falei, cara, ainda bem que tem mais uma pessoa que sabe dessa história. E você, Adonis, você falou que veio da aviação, como é que foi? Como é que surgiu essa que era o quê? Se puder falar, claro. E como é que surgiu essa parada? Oh, pô, você deve ir, né? Como é que é o esquema aí? Legal. Bom, eu toda a minha carreira eu desenvolvi dentro da aviação executiva, sendo numa coordenação de voos. Uma das minhas licenças é de Flight Dispatcher, que é despachante de voo, então basicamente o cara que faz o plano de voo, o técnico, não exatamente o planejamento de viagem, para onde o avião vai, são tudo que faz o avião sair do ponto A para o ponto B, no termo de planejamento técnico, a minha equipe anterior fazia. O que acontece é que a aviação é um ramo muito parametrizado, o que é muito bom, é muito seguro, só que tudo acaba caindo no funil da operação. Então, você vai fazer alguma coisa, é operação. É tudo muito, já muito previsto, tudo já muito desenvolvido. No momento que eu mudei para a equipe de TI, eu percebi que é um pouco diferente. Ainda que seja no mundo da aviação ainda, você precisa desenvolver coisas. As coisas estão todo momento mudando. Claro, existe um esqueleto regulatório que você tem que seguir, isso não dá para fugir, mas tem um campo muito grande para você desenvolver. E a agilidade, ela dá esse rebolado que a operação tira de você. Quando você está na operação, começo, meio e fim, você sabe você sabe o seu começo, você sabe mais ou menos onde você tem que terminar, se você tem que fazer aquele negócio seguindo o caule do rio, o leito do rio. Mas quando você está no mundo onde você precisa desenvolver, onde você precisa entender o que está na cabeça do seu cliente, onde você precisa entender o que está na cabeça de quem está, dos stakeholders, de todo mundo, e você tem que dar uma cadência para isso, eu acho que o mundo ágil, ele tem as respostas que o mundo corporativo muitas vezes não tem. Que legal, cara. Interessante isso, essa visão, cara. Eu não tinha nem me tocado. E é interessante porque você vê, né? Cada vez que eu falo com vocês, eu aprendo muito dentro do Pipocagem por conta dessa diversidade de pessoas. Tem um outro cara que eu fiz até um episódio que ele era mecânico de avião, tá? E ele passou a ser Scrum Master também. Tá? Eu falei uma vez só, nunca mais falei com esse camarada, mas ele estava assim meio que fazendo essa transição e gostou, achou bacana, legal. Mas em falar em mudanças, né? Aqui é uma representante dos criativos, né, vamos dizer assim, né? Não é que desenvolvedor não é criativo, pelo contrário, tem que ser um baita criativo também, mas uma pessoa, um papel, né, que eu acho que eu gosto muito, inclusive o Andressa, deu muito problema, não sei quem estava ano passado aqui, acho que a Ana não viu isso não, mas quando eu escolhi o tema, eu pedi, galera, faz um logo, pessoal 2025, faz um logo para mim aí, né? Quem é de UX e tudo. Aí mandaram vários. Aí eu escolhi um. Falei, cara, é esse aqui. Quando eu escolhi esse, caramba, vi uma chuva de especialistas de UX que estava errado, não sei o que lá, porque a técnica, a cor não estava combinando. Então eu falei, gente, obrigado. Inclusive, malharam a garota. Fiquei pau da vida. Começaram a falar mal da garota, que foi não sei o que lá. Aí um cara discutiu lá, falou que tem 20 anos de UX e tudo. Falei, gente, tudo bem, mas o cliente gostou, que sou eu, cara. Não interessa a técnica que está ruim, mas o cliente gostou. Eu adorei o logo, entendeu? Então há esse contratempo. O que você acha disso, Andressa? Por mais que seja tecnicamente tá com algum problema, mas se o cliente gostou, né? Como é que os criativos lidam com isso? Diga aí, Andressa. Oi, então, eu acho que como UX, né, como UX UI, a gente tem que resolver um problema para o cliente, né? Eu acredito que a gente usa técnicas, a gente faz estratégias, a gente usa o lado criativo e tudo, mas o produto final é entregar um bom trabalho para o cliente, claro, né? E eu fico surpresa, assim, que tenha havido essa comoção toda, sabe, em relação a essa profissional, né, em relação aos outros profissionais, de entender que realmente se ela entregou um trabalho que satisfizesse,
eu na minha jornada, assim, minha jornada em UX é curta, eu estou aumentando ela justamente no Sim. Pipoca Arte e tudo mais, mas eu vejo muito assim, eu vejo que você tem que entregar um bom trabalho para você e para o cliente, assim, você tem que fazer uma convergência, assim, uma junção desses dois fatores, sabe? É interessante isso, o Ana e Anderson, Adonis, né, e Andressa, porque deu um bafafá, cara. Mas foi um negócio meio que. Ligaram para mim, cara. Ligaram para mim. Ligaram, senhora. Pô, isso, mas tá errado. A pessoa não pode usar IA, você grava pá. Eu falei, calma, gente. Eu não quero, não interessa quem é assim. Não interessa da origem, tá? O resultado, para mim, foi excelente. Entendeu? Em vez de. Mas foi, cara, deu até problema. Teve gente até que saiu do projeto, sabia? Teve gente que saiu. Eu falei, cara, foi uma escolha do cliente. Eu acho que, né, não tem essa. Então, esses problemas que acontecem, às vezes é isso que eu achei legal, sabe o quê? E aqui no projeto de simulação eu mostro para as pessoas. Gente, a gente tem que fazer também para o cliente, não é para a gente, não. Né? Você tem que atender o cliente. Por isso que eu falei. Você não sei se foi na última live, tudo, que tinha uma pessoa que queria fazer uma farmácia aqui, usar o POCA para o projeto dela. Eu falei, poxa, mas você não está usando. Você tem que simular o cliente pedindo, né? Não você, pô, mas aí eu sou o PO, eu sou tudo, eu vou fazer Scrum, o cara era Scrum Master, tá? Mas ele era o cliente. Pô, ia ficar meio esquisito, quer dizer, não ia ficar legal. O que é legal é eu, como cliente, né, fazer aquela análise crítica, ser cri-cri um pouquinho, ó, não gostei, ou não está legal, eu tenho que criar essa dificuldade. E isso, Ana, em curso e em treinamento, isso não rola, porque é muito direcionado. Tá? Aqui, eu acho, tá, que essa maneira da gente agir vai muito mais das pessoas que estão a fim de fazer do que até propriamente eu, tá, da minha interferência. E eu acho, por isso que eu parabenizo vocês, não só vocês aqui, e quem está escutando, a gente está com o time, da força de vontade de vocês aprenderem. Tá? Por isso que eu falei, cara, eu tenho que mudar o jogo aqui, fazer com que eu dê mais atenção às pessoas que essas pessoas merecem. Mas, Ana, o que você está, assim... Você soube do Pipoca Ágil como, né? Você me contou, mas para a galera aqui, só para ter uma ideia. No LinkedIn, uma pessoa me adicionou, ela estava no processo de transição, não sei por que, alguma postagem, ela me adicionou. Aí, quando eu olhei o LinkedIn dela, eu achei que tinha muito a ver, ela também da área da saúde, enfermeira, porque eu sou farmacêutica de formação há muitos anos, em transição, e aí eu vi no perfil dela, assim, Pipoca Ágil, eu falei, o que é isso? Aí fui pesquisar, começamos a conversar no chat, eu não a conheço, então a gente se conhece assim de WhatsApp e de LinkedIn, e aí ela me adicionou lá no grupo, foi assim que eu fiquei sabendo. Que pode, Foi né, o network de LinkedIn mesmo. É coisa de louco. Deixa eu só diminuir aqui, porque o que acontece? Eu não sei se o Wagner vai vir hoje, o dono, o patrão aqui, o dono da plataforma. E como a gente se comunica direto pelo WhatsApp, eu falei, Y, se eu não aparecer, eu passo o link do certificado. Aí eu tô com outro computador aqui ligado, e depois aí, quando chegar no finalzinho, eu vou passar o link para a galera. A galera que está no YouTube, vem para Digital Edu, para a gente mandar o certificado para vocês, né? Que é bem legal. A parada é o seguinte, Anderson, como é que eu não me lembro? Quer dizer, eu posso até lembrar, mas conta para a gente como é que você conheceu o Pipoca Ágil aqui. Diga aí. Bacana. Eu conheci o Pipoca Ágil através de uma comunidade Agile ABC, eu moro em Diadema, né? Então, aqui tem uma comunidade que eu participo. São encontros, né? Uma vez por mês, no sábado. Então, aparece bastante pessoas de mercado desse mundo ágil e são encontros que geram debates, e falando sobre agilidade, projetos, falando sobre temas aleatórios. Então, é uma mesa onde tem esse encontro e muitas pessoas de lá, que são bastante experientes já de mercado mesmo, eles já participaram, já passaram pelo Pipoca Ágil. Então, quando eu cheguei nessa turma, eu ficava muito perdido, né? Porque, assim, nunca participei de uma comunidade, um encontro assim. E eu via que eles falavam sobre Pipoca Ágil, eu falei, não, peraí, eu preciso também participar,
Pipoca Ágil para mim conseguir adquirir um pouco de conhecimento, para mim conseguir participar um pouco melhor dessa comunidade, né? Então, foi assim que eu conheci e decidi esse ano começar aqui no Pipoca Ágil. Que legal, né? Bem bacana, porque eu não sabia desse alcance, cara. Quando Pois o é, Pipoca Ágil foi criado, foi na pandemia. Então, quando acabou a pandemia, que eu fui no primeiro encontro aqui no Rio, eu falei, caramba, cara, as pessoas vieram falar comigo assim de uma maneira, eu falei, é mesmo? Pessoas que eu não conhecia, quer dizer, que eu não conhecia, assim, as pessoas me conheciam. E depois, no mesmo ano, acho que foi 2023 ou 24, eu acho, não me lembro, eu fui no Agile Trends, em São Paulo. Cara, ali foi demais. Ali eu falei, caramba, cara, aí eu fiquei meio. Até eu falei, cara, muita gente falando comigo, gente que. Eu fiquei em várias posições no Agile, inclusive, gente, dica: quem for de São Paulo, quem está afim de ir para o Agile Trends, ser voluntário, no site do Agile Trends tem lá a parte como participar como voluntário. Se inscreve. bacana. É um dos melhores lugares para você ir. É muito legal você ser voluntário lá. Pô, o trabalho rende assim, cara, você não para e você fica em vários postos. E um dos postos que eu achei legal no credenciamento, né? Que eu ficava brincando muito com as pessoas. Eu falei, cara, as pessoas entravam, até falavam comigo, nem sabia o que era, mas eu falava, gente, a partir desse momento que você entra aqui no Agile Trends, seu salário vai aumentar, né? 20%, porque você está participando, vai ter muito conhecimento. Blá, blá. Mas a parada é o seguinte, pode falar, Anderson, pode, quer completar? Inclusive, desculpa, dá licença. Não, Inclusive, tá. o que você postou no grupo lá sobre aquela conversa com o Renato Ucho, Ah, sim. eu conheço ele de lá. Ele participa dessa comunidade e eu conheci ele lá e ele já me ajudou em algumas coisas também para poder adquirir experiência, né? E é bem Gosto muito bacana. dele. Conheço ele pessoalmente, né? Uma Conheci justamente, acho que figura, foi naquele dia. Acho que foi naquele dia gente que eu boa. conheci ele. Ele é muito legal. E o grande barato aqui é o networking, que eu acho você conhecer as pessoas, porque o grande lance é assim, cara, como é que por onde eu começo? Tudo bem, mas será que as pessoas me conhecem? Eu conheço as pessoas? Né? Sim. Isso é muito importante. E vem cá, Adonis, você viu também pelo LinkedIn o Pipocast? Como é que foi? Conta aí pra Meu gente. caso foi eu fiz pós no Centro Paulo Souza e a professora PhD Vanessa Blas Vanessa, Garcia. sim, Conhece a ela? Morena. Conheço, Isso, conheço. cara, ela foi minha orientadora, gente boníssima, eu É. sigo muito ela. O que ela falou do Pipocágio logo na primeira matéria que a gente teve com ela. E, bom, esperei terminar o curso para ter um pouco de espaço na cabeça. E, cara, a gente terminou, eu apresentei o TCC em dezembro, janeiro eu estava fazendo a matrícula contigo. Ah, que legal. Inclusive, a Vanessa me chamou um dia para ser da bancada, né? Ia apresentar o pessoal TC, os produtos, né? Tinham dois times, eu acho, eu aqui, né, online. Foi interessante, assim, que eu tive eu falei com ele, gente, eu vou dar duas visões, uma visão de empreendedor e de usuário, ou eu Uhum. investindo no produto. E era um produto, até legal falar com vocês sobre isso, a ideia era criar um aplicativo em que juntasse mulheres para ir no campo de futebol, para ir ver times, tá? Eu falei, muito legal, porque às vezes muita mulher solteira, sozinha, não tem marido, namorado, não tem colega, e se juntava. O aplicativo era para isso. E eu falei assim, pô, muito legal, como usuário, né? A pessoa vendo, pô, bacana. Mas como empresário, eu achei muito nichado. E seria legal eles fazerem, essa é a opinião minha, se fosse investir, fazer um site, e dentro desse site seria até assim, o MVP pode ser das mulheres, mas dos idosos, crianças, fazer várias. E um site com informações de futebol, esporte, venda de roupa, não sei, chuteira e tudo. E uma das features ser isso das mulheres. E também um incremento seria para idoso, para criança, não sei, para várias, mas não concentrar um aplicativo só para mulheres. Então, entendeu? Aí, que legal, bacana e tudo. Eu achei legal dar essa sacada, né? Porque às vezes o investidor ele quer uma coisa mais ampla. Ele quer pegar vários nichos, não um nicho só. E a nossa amiga Andressa, você falou, eu não me lembro, tá? Se você falou como conheceu o Pipocage, como é que foi? Então, eu conheci o Pipocágio assim que eu conheci o Pipocágio pelo LinkedIn, assim que eu entrei na área,
queria entrar e tudo mais, mas no tempo, não estava achando espaço. Até que um dia eu estava conversando com uma colega também, UX, e aí ela me falou assim: ah, eu acabei de entrar num projeto super legal. E aí eu perguntei, fui perguntando mais, ela falou, o nome é Pipoca Ágil, eu já entrei, as pessoas são super organizadas, e a gente trabalha dentro do Scrum, né, e tudo mais. E aí eu fiquei aquela vontadezinha, aquela coisa que, assim, às vezes a gente tipo, coloca as coisas como prioridade, passo para frente, né? Assim, Sim. eu tenho que entrar, eu tenho que fazer acontecer, porque senão, se eu não for atrás. E aí eu fui atrás no site, vi que estavam abertas as inscrições e me inscrevi. Interessante, o Andressa, Ana, Anderson e Adonis, que quando fala sobre agilidade, e eu acho que vocês estão muito sentindo na pele agora, tem muito ligado a pessoas, né? Porque mudam muito a maneira de você perceber o que é o trabalho em equipe. Né? Eu acho isso. Você sentiu isso, Ana? Que muda essa Eu percepção de acho que trabalho em equipe? muita questão da comunicação, né? Até quando vocês estavam falando da logomarca, eu com a minha empresa, eu passei por isso. Parecia que a pessoa que fazia minha logomarca, ela não me entendia, sabe? Então, assim, tem muita essa questão da comunicação, porque tem essa questão colaborativa, que para mim já é bem diferente do tradicional. E a comunicação também, aqui é o time, cada um de uma cidade diferente, então é 100% online. A gente tem que conciliar, às vezes a gente faz uma coisa síncrona, às vezes a gente faz assíncrona, o que é melhor para todo mundo, às vezes não é 100% que participa. Então, assim, são vários fatores, na verdade, que influenciam no sucesso do time. E, assim, todo mundo tem que estar engajado, porque senão não vai sair. Não, com certeza. Inclusive, falar em engajamento, a galera que está, eu estou vendo aqui, o pessoal que está lá na Digital Edu, tá? Vem para a plataforma digitaledu.com.br, se cadastra, que você vai ganhar um certificado no finalzinho aqui. Inclusive, quando a gente fala em final, um dos motivos da vinda, né, para cá, e eu falei com ele, cara, não vai ser a motivo principal, eu quero que vocês, né, se apresentem, né, mostrar para as pessoas como é que está o dia a dia, né, disso. Mas, no finalzinho, eu vou pedir para o Anderson, porque o que acontece? No Pipoca Ágil, no Simulação, eu faço desde o início. Né? Não, assim, já me perguntaram, não, mas isso, você mostra como é que é um contrato ágil? Não é isso. A gente vai para a parte operacional mesmo. O time entrou, então a gente começa com o momento discovery. Inclusive, todas as primeiras reuniões que eu faço em ciclos, em anos, entra a galera toda sempre pergunta, vem cá, as pessoas conhecem como é que começa um projeto ágil? Aí as pessoas falam sempre assim, nunca ninguém fala, é um discovery. Todo mundo fala, não, que eu vou entrevistar, porque eu vou começar na plane, a pessoa já atropelando. Então, para ter uma ideia, nós estamos nessa fase, né, de discovery, já no finalzinho, e o nosso amigo Anderson, depois vai mostrar, Anderson, uma explicação sucinta, ele fez, no momento do discovery do Carole, essa parte de revisão técnica, e que ele conseguiu fazer uma planilha que gerou até um backlog. Seria até um backlog priorizado com o que é mais valor, o que é mais difícil fazer, o que vai gerar, né, mais desperdício, coisas desse tipo. Assim, com aquele lance do cifrão, do coraçãozinho, e do que mesmo? É cifrão, coração e que mais? Qual é o outro símbolo que eu esqueci agora? É o esforço, né? O cifrão e o coraçãozinho lá, que é a experiência do usuário. Experiência do usuário, perfeito. Desculpa, gente, até esqueci disso. É muita informação na cabeça e a idade também já. Essa memória recente ela começa a falhar. Mas olha só, vou voltar para a Andressa. O que mudou assim? Você antes do Pipoca Ágil e agora no Pipoca Ágil, o que mudou assim? Você acha que mudou em você? Tal, uma visão aí de. Numa visão mais ampla, assim, eu acho que eu não só aprendi, eu acho que o método ágil, né, a agilidade, ela ensina muito a gente a não ter medo de errar. Assim, de tipo,
fazer as coisas e colocar para frente e colaborar e conversar com o time e estar sempre nessa engajado mesmo com o projeto. Eu acho que antes o meu passo ele era um pouco mais lento, sabe? Assim, ele era um pouco mais eu sou eu nem comentei no começo, mas assim, de formação eu sou bióloga, fiz biologia, entrei na área acadêmica, fui para o mestrado e tudo mais, então eu levo muito dessa carga um pouco mais tradicional, assim, de fazer as coisas. E aí, desde que eu migrei para o UX, eu ainda sentia falta de saber realmente até trabalhar em equipe, sabe? Sim. E eu acho que Pipoca Ágil tá me dando essas ferramentas, né? Me deu, parece que acabou, mas agora que a gente está saindo da etapa do Carole. Eu acho que é isso, assim, se eu tivesse que destacar um ponto, seria ser um pouco mais proativa, ser um pouco mais colaborativa, trabalhar um pouco mais num passo mais acelerado, que permite mais erro, mas também permite também os acertos, né? É interessante, aí eu não sei porque eu também, não sei, eu falei para você, não sei se eu falei, eu sou biólogo também, né? Mas o que que acontece? Eu nunca fui de pesquisa, né? Detesto planta, não gosto de planta, não acho sem graça, não gosto de planta. Eu gostava de insetos, tá? E a parte de, assim, anatomia, eu gostava muito, além de ter feito anatomia 3 vezes ou 4 vezes, que eu sempre... Era sexta-feira de noite, não tinha como eu ficar sóbrio sexta-feira de noite, né? Ainda mais com 17 anos. Eu entrei com 17 anos na faculdade, fiz 17, 18. Cara, não tinha como. Eu fiquei 4 períodos na anatomia, mas eu gosto de anatomia, mas eu zoava muito, né? Quem me conheceu um tempo atrás sabe que eu estou bem diferente agora. Mas eu me identifiquei muito que eu dei, durante quase 10 anos, aula para pré-vestibular. E pré-vestibular, com jovens e pessoas mais velhas, é outro ritmo, não acho que a biologia. A biologia, para mim, eu tinha que ter um... Não era matemática, português, coisas... Biologia, tu tem que brincar muito. Quer dizer, no meu caso, eu achava que tinha que brincar muito na aula, fazer essa... Eu dançava. Se eu tivesse internet na época, assim, poderia ser até uma influência de professor, né, vamos dizer assim, né, de biologia, que eu brincava muito, subia na sala, na mesa, sabe? Dançava e tudo. E o que acontece? Isso, né, eu acho que a agilidade também eu tive uma identificação muito grande, porque é muito ligada a pessoas, tá? Adonis, você falou muito bem sobre essa parte operacional, tá? Dessa previsibilidade, e é interessante a gente trabalhar com, hoje, por conta da tecnologia, né, o smartphone, né, o smartphone, o telefone, smartphone, será que for os gadgets aí, eles evoluíram bastante e muda bastante e a gente não consegue ter uma previsibilidade, né? E isso está sendo bom para você, já que você até deu aquela palhinha, né, que você trabalhava muito com o previsível. Sim, de fato, sem dúvidas. Primeiro, sim, o fato de trabalhar com cooperação é um negócio que eu sempre gostei muito, assim. E por mais que na operação você coopere o tempo inteiro, não é uma cooperação voltada a desenvolvimento, a criação. E a Pipoca Ágil, principalmente nessa fase de discovery que a gente está fazendo com o método do Carole, está sendo perfeitamente isso. A gente tem um problema para resolver, a gente tem um problema para resolver, a gente tem diversas ideias, são 6 universos diferentes que estão tentando não só coexistir, mas chegar num ponto em comum. E eu acho que, pelo menos até agora, a gente viu o método de você trazer as ideias, ou vamos tratar como um funil, esse funil que pega a amplitude daquilo que você está mirando e transforma em alguma coisa executável, para mim está sendo muito transformador, está sendo uma visão nova, e a que eu sempre quis ter, sabe? A habilidade que eu sempre quis ter, pegar um problema que não está claro, trazer clareza aos poucos até a gente chegar em alguma coisa que se torne palpável, alguma coisa que se torne executável. Eu mal posso esperar para poder usar isso no meu dia a dia de verdade, porque já tenho até ideia, sabe? É muito bom, está sendo muito interessante a forma que a gente está lidando com isso. E olha, teve um grupo, não, ontem eu conversei com um rapaz, é o PO de um time, e ele me mostrou assim, eu queria só ver como é que o time todo não tá, mas dá uma olhada para mim como é que tá o Leanception deles. Eu
vi, tá legal e tudo, só que no acerto e tudo. Aí chegou lá, eu falei, não, olha só, eu vou te dar uma dica do MVP, né? Eu falei, cara, vou ter que dar essa dica para o MVP para você, porque tem alguns times que estão entrando aqui e estão botando o MVP muito aberto. Né? A gente conversou, né, lá na showcase de vocês. Cara, quando eu falei isso com eles, ele falou, é mesmo, cara? Eu falei, cara, porque você tem que fazer. Eu vou dar o exemplo do e-commerce para não expor vocês aqui, mas do e-commerce, né? Como eu falei, mas para quem está assistindo aqui, né? Quem está assistindo depois, vou assistir depois, a parada do MVP, às vezes, assim, as pessoas pensam que o MVP é um pedaço, mas que tenha tudo. Mas as pessoas pensam que tem que ter tudo, mas é um pedaço. Não sei, as pessoas não conseguem entender que ele tem que fazer um caminho completo para saber se aquilo, inclusive, um dos tipos de MVP é saber se aquilo é válido ou não, eu te construir. Tá? Eu sempre falo, eu gosto de sempre falar do caso dos porquinhos da Índia e do e-commerce. O e-commerce, né, como mostraram para mim uma vez, isso é um MVP aqui. Pô, o e-commerce estava tipo completo. Falei, caramba, isso é MVP? Não. Isso não é MVP, porque tinham várias mercadorias e tudo. Falei, cara, isso é um sistema completo. O MVP legal seria você não ter cadastro, tá? Você entrar direto em um produto, só vender um produto, e você escolher um meio de pagamento. Tá? Esse é o MVP para saber se aquele produto você vai vender ou se o seu processo de landing page, será que for, né, aplicativo, ele está visualmente legal, o produto, poxa, bacana, e se a forma de pagamento está funcionando. Tá? Isso que é o grande barato de MVP. E eu vejo que muitos, isso aí é direto, tá? Não conseguem ainda entender que ele tem que ser o mais simples possível. Para os incrementos, aí no caso do e-commerce, você começa a colocar incrementar mais produtos e mais formas de pagamento. Tá? Eu falei, caramba, será que porque não adianta você fazer o site tudo completo e lançar. Eu falei, caramba, gastei 6 meses construindo, coloquei tudo e ninguém está aceitando, né? Então esse é o problema. Eu acho Diga, pode falar. Muito legal de MVP, que eu sempre tento pensar nele, que é o do EasyTaxi, né? Que eles não tinham o aplicativo. Então, quando alguém entrava lá, eles ligavam para o táxi e agendavam para ver se a galera ia ou não usar. Sim, é perfeito. Inclusive, o Pipoca Ágil Me Paga um Café, né? Que eu nem estou mais fazendo. Eu tenho que divulgar mais isso para as pessoas ajudarem com 5 ou 10 reais. Ele começou assim, quando o Carol veio falar comigo, vamos fazer essa parceria, né? Eu falei, tá legal. E era concerne, né? O MVP. Eu paguei o café. Ah, que legal, maneiro, obrigado. E na realidade, ele agora já está automatizado, mas no começo era assim mesmo. Quando a pessoa entrava, mandava um e-mail, uma pessoa recebia aquele e-mail e manualmente ele fazia tudo. Tá? Ele falou, vamos ver se isso pega para a gente montar uma automação. Eu falei, pô, que legal, bacana. Inclusive, teve um mês aí que eu bati o recorde lá no Me Paga um Café. Ele mandou até para mim, o Carol, ele falou assim, você é o que está matando mais doações aqui. Tá? Achei, pô, que legal. Porque muito garçom tem, sabe que garçom tem, mecânico, né? Empresa mecânica, que é dar um gorjeto, cabeleireiro, barbeiro, usando esse negócio. Legal. Bom, a parada é o seguinte, o nosso amigo Anderson, você consegue, já estamos com 43 minutos, você consegue mostrar a planilha? Tem como mostrar? Acho que tem um botãozinho aí embaixo. Aí eu coloco. Eu compartilho aqui? Tem do lado de você tem o compartilhar. Aí você vê a tela. Isso, aí compartilhar a tela. Aí vai abrir janela, essas opções aí, você vê tudo. Que consegue compartilhar. Que esse vai ser o motivo, né? É um dos motivos aqui do. Deixa eu ver se. Apareceu. Deixa eu ver se que apareceu aqui. Está compartilhando a gente. É uma outra tela. Assim, compartilha... agora. Peraí. Vê agora de novo. Ó. Apareceu? Isso, agora tá. Agora foi. Deixa eu adicionar só não tô aqui. Vendo vocês, tá bom? Não, beleza. Você está com o monitor. O que acontece? Conta pra gente rapidinho o que cada parte aí. Bacana. Então, o desafio da equipe, né, era a gente tentar fazer de forma ciclo, né? Uma parte da revisão, a revisão técnica, ela tem essa parte do gráfico, do semáforo, e também tem a tabela de esforço do negócio do UX, né? Então, cada ferramenta dessa, ela tem ali suas atividades.
suas etapas, né? Para você cumprir o gráfico. Então, depois que a gente conseguiu gerar todas as funcionalidades para o Brainstorm, eu relacionei aqui na planilha, né? Todas as funcionalidades, tá? E eu coloquei aqui, né? Montei essa planilha para a gente fazer o máximo que a gente conseguisse da parte do semáforo do gráfico de forma assíncrona. Então, aqui tem a parte do eixo do X, né? E a parte do eixo do Y, que representa o gráfico. E cada membro do time, ele estaria fazendo isso em horários diferentes, né? Então, ele iria colocar aqui qual que é o seu nível de confiança técnico sobre como fazer essa funcionalidade. Então, ele ia ter aqui as opções, né? Que ele ia selecionar, e também referente ao eixo do Y. Qual é seu nível de confiança sobre o resultado de negócio de UX? O que fazer dessa funcionalidade, né? Então, tecnicamente, como fazer, alcançar, né? Então, aí são classificações que você coloca aqui, que representa o gráfico do semáforo, e ele te gera um resultado aqui, né? Então, foi baseado ali no livro do Paulo Caroni, né? Então, peguei toda a parte de conceito, todas as atividades e fui colocando aqui na planilha. Então, todos os membros foram participando, colocando aqui as suas opiniões, né? E gerando o resultado. E aqui tinha um espaço também para anotações pertinentes que cada membro acharia importante compartilhar, que desse para complementar o que seria essa atividade, para ter um entendimento melhor o que seria essa atividade, né? Então, aí, o pessoal foi colocando aqui as suas ideias aqui, né? E para que isso? Para que, quando chegasse num encontro com todos, eu tivesse já preenchido essa parte do gráfico, né? Do semáforo do gráfico, e a gente estaria ali nesse encontro fazendo um consenso ali, uma decisão final, né? Qual de fato essa funcionalidade ela representa, né? Se ela é alto, né? Se ela é alto, baixo, se ela é alto, médio, representado pelo gráfico aqui, né? Até coloquei essa figura para poder facilitar aí no referência, né? Aí. Dá uma referência, né? Para não ficar tão perdido aqui, porque essas opções aqui, né? Aqui você tem um pouco mais de visual, né? Do eixo do X. Sim. E do eixo do Y, né? Então, aqui, a equipe também, nesse encontro aí, a gente fez essa classificação. Também, conforme a gente iria preenchendo aqui essa opção aqui, ele iria mudando a cor aqui da planilha. Pô, muito legal. Então, aí acontece, a gente já tinha uma ideia logo de cara qual que seria o posicionamento ali do gráfico. Sim. Né? E aqui é porque aqui já está o resultado pronto, né? Certo. E fora o gráfico aqui, a gente fez essa tabela de esforço também, que seria essa parte do esforço do negócio, que é a tabela do esforço, né? Então, aqui também, cada etapa, eu fui colocando aqui dessa tabela, e ele trazia um resultado aqui, né, automático, né, conforme seria selecionando aqui as opções, né. Então, ele já ia construindo aqui, ó. Então, essa partezinha assim, foi tudo em horários diferentes, né, cada membro podia fazer no seu tempo, né, e também as suas anotações. No encontro... O que eu achei, desculpa, o que eu achei legal, você não botou nominal, né, só botou QA, SM, não é isso? Isso, não tá nominal, né? Legal. Coloquei os quartinhos aqui, né? Os isso, papéis perfeito. aqui. Perfeito. Então, ficou aí para cada membro preencher a planilha e ter essa decisão final aqui também da tabela, onde tinha bastantes opções aqui, ó. Sim. Né? Essas opções aqui eu gerei na IA, falei, faz essa combinação aqui de todas as possibilidades que eu preciso aqui, né? Todas as opções. Legal. E a IA me ajudou aqui a fazer essas combinações. Então, quando a gente também mudasse aqui, ele mudaria aqui também, ó. Certo. Na funcionalidade. Com certeza. Tá? O que eu achei então, bacana... assim, tá? Não, foi essa solução que vocês tiveram,
Não, que o Anderson teve. Vamos dar uma É, olhada. a Anderson teve. Vocês me ajudaram bastante aí. Não, mas que vocês, que eu digo, o Anderson fez, né? Eu achei bacana, porque isso, né, pode ser levado para frente. Em que sentido? Você tem mais alguma coisa para falar da tabela ou é isso mesmo? Tem mais alguma coisa? Não, seria isso. Aí depois ele teve uma. Nessa parte do encontro aqui, dessa decisão final, a gente posicionou lá no Miro, né? No gráfico, todas essas funcionalidades, né? Uma vez a gente sabendo a cor, a gente já foi direto no gráfico, já posicionou lá os cartões no gráfico, e também depois a gente classificou de forma visual ali no Miro ali, essas marcações da tabela, né? Aí teve esse resultado aí. Aí eu Não, acho ele legal. arrasou, viu? Não, ele arrasou mesmo. Foi muito prático pra gente. Eu fiquei muito impressionada na hora que eu vi a tabela que ele mandou. E é interessante, eu vou tirar a tabela para a gente comentar. Obrigado, hein, Ana, por ter postado. Vou tirar aqui. A parada é o seguinte, eu achei essa solução, para o nosso caso, né, aqui do simulação, bem legal, porque conseguiu fazer assíncrono. Né? Foi. Porque o grande desafio aqui de simulação é a vontade das pessoas fazerem as coisas que querem fazer, né? O desafio é esse, e tentar soluções para situações assíncronas. Tá? Aí, Anderson, depois a gente conversa, né? Se de repente isso pode ser até para outras pessoas lá do outros times, se quiser usar, não sei, a gente vê direitinho. A gente pode fazer alguma coisa assim, até divulgar isso. Vou até falar com o Carole sobre isso. Tá? Certo. De repente eu vou até falar, poxa, o que o Anderson fez lá do time, lá do simulação? Porque na realidade é o seguinte, eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei com vocês, mas aqui eu tenho que falar para o público aqui. Gente, o simulação, ele, né, como o próprio diz, ele simula o dia a dia, né, como se fosse a equipe lá, eu não estou gerenciando, as equipes autogerem, mas é para botar na cabeça da galera também que na vida real o Inception, ele acontece em uma semana. Às vezes não dá tempo de fazer planilhas. Tá? A planilha ela se aplica legal, quer dizer, pelo que eu estou visualizando, e o que vocês fizeram, assíncrono. Funciona legal. Porque na vida real, às vezes ali no momento, você explica, o facilitador explica, por quê? O Inception não está definindo todo o sistema. Ele está... Olha, vamos lançar uma feature nova, atualizar o sistema, será que for? Ele vai fazer alguma coisa de produto. Ele não vai definir o sistema todo. Então, ele define o que eu vou entregar primeiro, qual a necessidade. Então, quando junta todo mundo de marketing, de folha de pagamento, todo mundo, todos os interessados, que eu já fiz isso, né, em uma sala durante uma semana, as pessoas não têm tempo para fazer esse processo todo. Mas para o simulação, isso cabe muito bem, porque essa forma assíncrona de trabalhar, caiu que nem uma luva. Quero agradecer o Anderson por ter feito isso, que legal. Depois a gente conversa, né, separadamente, Anderson, como é que a gente pode, de repente, replicar isso, te promover, né, na realidade, te promover, que eu digo assim, o Anderson fez essa planilha é do Anderson, entendeu? E a gente promoveu. Da nossa equipe aqui. Não, mas eu estou dizendo assim, fora da equipe, quando for fora da equipe... Não, é sua, Anderson, deixa de ser modesto, foi você que fez ela 100%, a gente só preencheu. Só preencheu, Não, beleza. Mas independente é isso mesmo, Anderson, a gente fazer uma divulgação aí legal, aí tu de repente tu lançou um produto, sabe? Quem sabe aí, entendeu? Sim. Lançou um produto aí, né? As coisas acontecem. Bom, gente, olha só, a gente está chegando no final aqui. A galera que está no YouTube, né, tem uma galerinha que está no YouTube, vem para digitaledu.com.br, se cadastra, que eu estou aqui, entrei também na Digital Edu. O Wagner está lá também. Wagner, se você está escutando a gente, já pode colocar o link lá. Eu também. Agora, se ele está aí também. Eu tenho o link aqui também do Digital Edu. Vamos ver se ele vai me responder aqui. Mas eu tenho o link. Ele nem entrou com a gente aqui, ele deve estar escutando a gente, né? Mas mesmo assim, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar, tá? Ele não entrou até agora, eu vou colocar direitinho. Não foi nem no privado. Deixa eu colocar aqui. É isso aí, ó. Aqui no Digital Edu, inclusive, já coloquei lá, já postei. Inclusive, eu vou fazer o seguinte também para vocês. Depois eu vou entrar em contato com vocês daqui para vocês também que estão aqui, né? A Ana, o Anderson,
o Adonis e a Andressa, receberem também, né, um certificado de que vocês participaram, tá, desse evento. Fala até com o Wagner sobre isso. Manda aqui. Mas antes de acabar, eu queria, assim, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou falar com a Andressa primeiro. Andressa, dá o seu recado assim, de 1 minuto para a galera que vai escutar a gente, né? Dá uma dica, né? Alguma coisa aqui do Simulação, de você aí, sobre o projeto em si, né? Do Simulação no geral aí. Manda brasa. Não, assim, eu recomendo o Pipoca Ágil para todo mundo que está não só em momento de transição, eu acho que é um local muito rico para você aprender, então recomendo em qualquer momento da vida, sabe, profissional e tudo mais. E eu acredito que o legal do Pipoca Ágil é você aprender não só os métodos ágeis, mas também a colaborar com as pessoas. Então, venha de coração aberto, de cabeça aberta, para criar assim, o melhor que você puder junto com essas pessoas que vão estar na equipe com você, assistir às aulas do Ibson, tirar dúvida e tudo mais. Então, assim, só 10 estrelas para o Pipoca Ágil. Obrigado, obrigado. Adonis, é a sua vez, meu camarada. Conta um pouco aí. Qual é a dica para a galera? Tá bom. O Pipoca Ágil, ele promove um espaço que na sua vida profissional muitas vezes você não vai ter. Então, você está numa empresa, você tem stakeholders reais que precisam ver o resultado do seu trabalho e isso limita, isso te engessa um pouco, ele não dá a oportunidade de você explorar, de você usar não só sua criatividade, mas também você ver do que você é feito, ver das suas capacidades. Eu acho que o Pipoca Ágil promove esse espaço de uma forma perfeita. Então, são várias pessoas trabalhando num objetivo, você não tem a responsabilidade de entregar um produto que vai gerar renda nos próximos dias, mas você tem o compromisso de fazer algo relevante. Eu acho que essa liberdade, esse espaço que o Pipoca Ágil dá, é alguma coisa que você não encontra fora. Então, vem, faz o teste, eu acho importante para a carreira de todo mundo, é uma exploração fantástica. Que legal, obrigado, Adonis, que legal. Anderson, meu camarada, Anderson me ajudou no início aí, uma opção de coisa aí, me ajuda, que legal, Anderson, eu gosto das suas observações, são super pertinentes, bem legal. Mas diga aí, dá uma dica para a galera aí que está escutando a gente, vai escutar depois. O Pipoca Ágil, ele é muito diferente. Diferente em qual sentido, né? Eu fiz bastante curso e você lê, você estuda, mas se você fica só na teoria, você faz o curso ali, você tem uma prática ali no curso, mas não é tão aprofundado que no Pipoca Ágil. O Pipoca Ágil é diferente, né? Você, além de adquirir conhecimento, experiência, conhecer pessoas, você faz na prática. Então, você aprende tudo junto, né? Você aprende a teoria, você aplica. Então, isso é importante, você aplicar ali o conhecimento que você estudou, né? Que você adquiriu, da sua ajuda que você também dá. Então, assim, a gente põe na prática, e isso que é fundamental. E a gente põe na prática, assim, de uma forma como se fosse uma empresa mesmo, né? Que você está ali criando um produto, né? Então, isso é fantástico, isso é muito incrível. Então, eu aconselho todo mundo passar por essa experiência, né? Participar aí, porque é muito diferente de um curso, né? Você fala o tempo todo, né? Isso, né? Verdade. Não é um curso, não é um treinamento, né? Realmente é na prática e isso é fundamental. É fundamental. Que legal, obrigado. Ana, acabou que você vai fechar aqui o nosso episódio no sábado. Diga. Bom, super recomendo Pipoca. Eu também estudei a parte teórica, tirei a certificação, mas quando você estuda é um ambiente controlado, né? Como se tudo fosse perfeito. E na hora que a gente está aqui, são pessoas com uma vivência, com um trabalho, com uma comunicação diferente, com um nível de conhecimento diferente também. Então, assim, é vida real. E é um ambiente, como a Andressa falou, seguro. Eu lembro que alguém me perguntou, eu falei, a gente vai fazer isso, isso e isso. Aí alguém falou, como que você vai fazer? Eu falei, não faço a mínima ideia. E eu, de fato, não faço a mínima ideia. Só falei que fazer. Então, ter essa liberdade também, né, de falar, não sei, pedir ajuda, de ter uma mentoria também, né, com você, que é uma pessoa super experiente, né,
super disponível também, então super recomendo também em qualquer fase, seja no início, transição ou quem já está no mercado aí. Que legal, bacana. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês não vão sair correndo, tá? Inclusive, esse negócio de finalizar episódios é muito gozado, porque eu participei há um tempo atrás, uns 4 anos, eu acho, 5 anos atrás, me chamaram lá para participar de uma mesa redonda assim, sobre agilidade no Nordeste. E eu fui o único que falei assim, né? E aí, o que você acha de agilidade? Eu falei, pô, a agilidade é muito ligada a pessoas, né? E tudo. Aí fui o único que falei sobre isso. E na hora de ir embora, né? Aqui no Pipocádio, eu falei, gente, eu vou fechar aqui, mas não saiam, porque eu quero feedback no final, para saber como é que foi, se vocês gostaram, foram nervosos e tudo. Só que nesse dia ninguém falou nada, eu fiquei o único, fiquei sozinho. Foi fechando, e o cara que ia fechar não fechou. E eu fiquei no ar sozinho. Sabe, parecia o John Travolta em Pulp Fiction, meio perdido assim, com o terno na mão, com sobretudo, estava igualzinho, até na época de um meme, igualzinho. Mas beleza, gente, eu quero agradecer de novo a presença de vocês, achei maneiríssimo, gostei. Olha, cada um aqui pode pedir para mim, pô, eu gostei tanto que vamos fazer sozinho lá, ou em dupla, eu posso chamar um amigo meu? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Quero contar mais causos meus aqui, o que eu passei. É só a gente conversar que vocês vão voltar aí, ou individualmente, ou em dupla, ou todo mundo de volta. Tá? Aqui é espaço aberto para a gente divulgar vocês. Tá legal? Então, dá um tchau para todo mundo aí, não saiam correndo, que eu só vou fechar aqui. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. Obrigada. Obrigado. Tchau.